Turma do Propósito, boa noite. Espero que seu domingo tenha sido maravilhoso na presença do Senhor. Dia em que nós tiramos para meditar, para estarmos juntos com toda a nossa família na fé, aprender da palavra. Mas o nosso compromisso é diário, nós estamos aqui para cumpri-lo. Hoje, dia 98 do nosso propósito. Estamos a 2 pessoas para completarmos aí 500 pessoas do nosso grupo. Estamos muito felizes com tudo que Deus tem feito. Obrigado pelas mensagens de carinho. Continue lendo a Bíblia, orando por aquele motivo especial que você elencou, que você escolheu. Também tente mudar, todos nós precisamos mudar em algo e conte aí com o Senhor nessa caminhada, ouça a palavra de Deus, deixe a palavra de Deus moldar você, guiar você na sua jornada cristã. Se você tiver algum pedido de oração, meu irmão, você pode pedir a um dos administradores, pode mandar aí mensagem para o Paulo, pode mandar mensagem para mim ou para o João Luciano, que também é o outro pastor. Nós temos uma reunião de oração fixa de terça a sábado, às 5h20 da manhã, e a gente está sempre colocando diante do Senhor ali os pedidos que nos são feitos. Se você tiver algum pedido de oração, nós estamos aqui para poder ajudar você também em oração e caminhar com você. Sem delongas, nós vamos aí para o capítulo de número 8 de Levítico, hoje dia 98 do nosso propósito, como eu falei. E aqui, pessoal, é um capítulo que eu vou deixar na descrição aqui do vídeo. Então, se você for embaixo, na descrição do vídeo, você vai encontrar o link onde eu falo sobre a consagração dos sacerdotes, sobre vários significados. Portanto, você pode ver esse vídeo que está no link da descrição e pode também acompanhar o daqui, onde eu vou falar, né? Eu vou trazer aqui alguns outros pontos, né? Sobre o significado do sangue na orelha direita, no polegar direito, detalhes da consagração. Vou deixar você assistir esse vídeo para não ficar repetitivo. Então aqui no capítulo 8, nós temos a consagração do sacerdote. Em número capítulo 7, versículo 1, lá no livro de Números, vai mostrar que a consagração do sacerdote ela aconteceu no mesmo dia em que houve a consagração do altar. Então aqui no capítulo 8, vai mostrar tudo o que deveria acontecer. Vamos falar aqui dos elementos. Primeiro tinha que reunir todos à porta da tenda, está aqui no capítulo 8. Arão e seus filhos seriam o alvo dessa consagração. Lembrando que Arão seria ungido, e aí eu já aproveito para dizer que Messias na Bíblia tem a ver com Jesus, isso, né? Messias significa ungido. O sumo sacerdote, no caso, era ungido. Os filhos, que eram os outros sacerdotes, eles eram aspergidos com óleo e com sangue. E Arão era ungido, somente Arão era ungido. Então usariam ali o óleo da unção, haveria um novilho oferta pelo pecado do próprio sacerdote, 2 carneiros, um seria um carneiro para o holocausto, totalmente queimado ao Senhor, o outro seria um carneiro para a consagração, cestos de pães asmos, que é a oferta que aparece em Levítico 6, falando sobre a oferta que os sacerdotes ofereceriam. Dessa oferta que eles oferecem, eles não comem, tá? Vamos lembrar que pão asmo é pão sem fermento significa santidade. Aliás, tudo envolvendo aqui os sacerdotes apontam para a consagração, para a santidade. A gente vai ver isso aí. E tinha que ser também com toda a congregação à porta ali da tenda. Era algo público, a congregação de Israel deveria assistir. E nesse procedimento, né, Moisés é quem faz essa consagração, havia alguns símbolos. Como eu falei das vestimentas, no vídeo que eu vou deixar aqui na descrição, eu detalho o que significa cada parte das vestimentas do sacerdote, do sumo sacerdote. Então você assista lá para você ficar mais inteirado, entender bem. Mas as próprias vestes sacerdotais apontavam para uma consagração, para uma santidade e para um sacrifício. Vamos lembrar que havia pedras preciosas no peito, mostrando o sentimento do sumo sacerdote por aquelas 12 tribos, porque cada pedra representava uma tribo. Ele apresentava-se diante do Senhor como um sacrifício, né? Ele, o sumo sacerdote bíblico, o da Bíblia, o humano, o Arão, levava consigo sangue de animais para aplacar a ira de Deus sobre o seu povo. O nosso sumo sacerdote divino, que é Jesus, entrou na presença de Deus, carregando o seu povo no seu coração e derramou a sua alma ali como sacrifício por nós. Então as vestes peculiares, elas representam a separação. Somente o sumo sacerdote tinha aquele tipo de vestimento, assim também como somente um é o único sumo sacerdote, um apenas é o sumo sacerdote que pode nos unir a Deus, e esse único é Jesus Cristo. Nenhum outro sacerdote usava a roupa do sumo sacerdote, né? Somente o sumo sacerdote tinha essa vestimenta peculiar que representava aí o preço, o alto preço a ser pago e a preciosidade com a qual Deus nos via. Lembrando que o azul representa o céu, tinha essas cores, azul, céu, o vermelho, o sacrifício, apontava para o sacrifício, o púrpura, a realeza. E havia uma plaquinha em sua coroa escrito separado do Senhor. Esse indivíduo, o sumo sacerdote, apontava claramente para Jesus, que com seu sacrifício nos uniu a Deus. Então aqui, agora eu vou gastar o tempo aqui que nós temos para falar sobre o ritual. Começava com a lavagem de água, no versículo 6, diz aí, e fez Arão e seus filhos chegarem e os lavou com água. Lavar com água, irmão, significa purificação. Para ser sacerdote, precisava buscar a purificação diante do Senhor. Até hoje, no nosso serviço ao Senhor, nós sabemos que nós somos sacerdotes hoje, a gente acredita no sacerdócio universal dos que creem. Nós precisamos do lavar regenerador todos os dias,
Não para que nós sejamos salvos. Salvos nós já somos, mas nós precisamos do lavar pela palavra. Assim como Jesus lavou os pés dos discípulos, aí Pedro não queria deixar a princípio, depois Jesus falou, se você não deixar, você não tem parte comigo. Aí Pedro falou assim, olha, me dá um banho. Aí Jesus falou, você não precisa de banho, quem está limpo só precisa lavar os pés. É esse o significado dessa purificação que nós buscamos quando alinhamos a nossa vida à vontade de Deus revelada na sua palavra, quando somos guiados pelo Espírito, quando andamos no Espírito e de modo nenhum damos lugar aí à carne, satisfazemos as concupiscências da carne. É para isso que aponta a lavagem de água. No versículo 7 a 9 diz que ele vestiu Arão, o sumo sacerdote. Ele ungiu ali o tabernáculo, as coisas que haviam sido montadas no tabernáculo. E depois, pessoal, detalhe, ele unge Arão no versículo de número 12. Depois derramou o óleo da unção sobre a cabeça do Arão e ungiu para consagrá-lo. Aqui nos faz lembrar do Salmo 133, versículo 2, que fala que é bom e precioso estarem unidos irmãos, é como o óleo precioso que é derramado sobre a cabeça e desce para a barba de Arão, e ali desce para a gola de suas vestes. O óleo derramado da cabeça que se junta na barba, mostrando ali a comunhão, como é preciosa a comunhão dos irmãos, é como um sinal da presença do Espírito Santo. O óleo apontava para isso, essa unção apontava para isso, para a presença do Espírito Santo. Assim, a Bíblia compara também a nossa comunhão. E aqui, Arão, ele é ungido, interessante, né? Primeiro ele é ungido, depois é que acontece o sacrifício. Então nós temos aí, a primeira unção acontece, e lá no versículo 14, depois de ter sido ungido, é que ele faz chegar o novilho da oferta pelo pecado. Interessante isso. Vamos lembrar que o sumo sacerdote apontava para Cristo. Cristo, ele foi escolhido por Deus. Nós fomos eleitos em Cristo, a Bíblia diz, antes da fundação do mundo. Então, Cristo foi o escolhido por Deus antes. Ele não foi escolhido porque ele morreu, ele foi escolhido antes de morrer. Ele foi escolhido para dar a vida por nós. Então, primeiro vem a eleição de Deus quanto ao Messias. E depois vem o sacrifício do Messias por nós. Porque depois da unção é que vem o sacrifício. Entenderam? O sumo sacerdote que nós temos, para o qual esse sumo sacerdote que apontava, Arão, ele apontava para o sumo sacerdote Jesus. O sumo sacerdote Jesus, ele veio como ungido de Deus, como Messias de Deus. E como Messias de Deus, como ungido de Deus, ele se ofereceu como oferta pelo nosso pecado. Primeiro a unção, depois o sacrifício. Porque o sacrifício era pelos nossos próprios pecados. Vamos lembrar que em Hebreus 9 vai dizer que o sacerdote, o sumo sacerdote humano, tinha que apresentar sacrifício pelo seu próprio pecado. Agora o sumo sacerdote Jesus não. Não precisava oferecer porque ele não tinha pecado. E ao mesmo tempo, ele se fez pecado por nós e se ofereceu como oferta pela nossa culpa, pelo nosso pecado. E aí, continuando, pessoal, olha o que acontece. Acontece a sequência de sacrifícios. O novilho é entregue ali no 14 a 17. Acontece ali todo o sacrifício que é narrado. Você pode ler aí os detalhes do verso 14 a 17. Depois, o carneiro do holocausto é apresentado também no capítulo 18 ao 21. Vamos lembrar que é um animal totalmente queimado. Representa a consagração, o sacrifício que Jesus prestaria por nós para aplacar a ira de Deus. O sacerdote não tem participação. É uma oferta total ao Senhor. E haveria também o carneiro da consagração, que está aí do versículo 22 até o versículo de número 29. É interessante que lá no versículo 30, aí depois do sacrifício, é que Moisés pega o sangue com o óleo e asperge, está no versículo 30, ele vai aspergir sobre Arão, suas vestes, e sobre os filhos e suas vestes. Olha que interessante. Arão apontava para o sumo sacerdote, mas nós sabemos que Arão, na verdade, é um homem que depende também do sacrifício de Jesus. É por isso que ele participa aqui de novo dessa aspersão com o óleo e com o sangue. Óleo e sangue são colocados ali sobre o Arão e seus filhos. Engraçado, a primeira consagração de Arão diz que foi apenas óleo. O óleo aponta para o Espírito. Depois da escolha, o sacrifício. Agora aqui, com o sacerdote filho de Arão, inverte a ordem. Primeiro é o sacrifício. Depois a aspersão de óleo com sangue. O óleo representa o Espírito. Nós temos o Espírito por causa do sangue de Jesus Cristo derramado na cruz, que pagou o preço e nos purificou. O sangue de Jesus Cristo, o Filho de Deus, nos purifica de todo o pecado. E depois desse ritual, irmãos, eles deveriam ficar ali 7 dias em consagração. 7 dias representa, o número 7 representa algo total, algo divino. Significa que eles deveriam ser totalmente consagrados a Deus. Deveriam dar a Deus, se entregar a Deus por inteiro em seu serviço. E assim também nós somos chamados. Tudo que nós vimos aqui, irmãos, nós de certa forma experimentamos em Cristo Jesus. Experimentamos em Cristo Jesus. Nós experimentamos o lavar regenerador diário pela palavra. Nós estamos vestidos, segundo a Bíblia, lá no livro de Apocalipse diz, aqueles que lavaram as suas vestes, estão vestidos de branco, que lavaram suas vestes no sangue do Cordeiro. Somos nós que cremos. Nós devemos entender que nós também somos ungidos, porque temos o Espírito de Deus. Arão recebeu o símbolo, nós recebemos a realidade do Espírito de Deus. O Espírito de Deus habita em nós. Não precisamos mais de oferecer sacrifício, porque nós também não temos mais a sombra, como eles tinham aqui o novilho, o carneiro. Nós vivemos a realidade de alguém que pagou o preço definitivamente por nós.
E por isso hoje nós temos o Espírito Santo de Deus, porque por causa do sacrifício de Cristo, que foi o seu sangue aspergido sobre nós, nos purifica de todo o pecado. E como resultado disso, nós precisamos viver em total consagração. 7 dias de consagração significava total consagração. Nós precisamos também ter total consagração ao Senhor. Meu querido irmão, a vida cristã, ela tem que ser vivida por inteiro com o Senhor. Eu preciso dar ao Senhor meu coração por inteiro, a minha vida por inteiro. Não há nenhuma parte da minha vida que eu possa reter. Eu posso dizer essa área que não. Porque se eu reter, a Bíblia diz que eu vou perder. Mas se eu der, eu vou ganhar. Jesus disse, aquele que quiser perder a sua vida, tem que salvá-la. Mas aquele que quiser ganhar a sua vida, perdê-la. Meu querido irmão, já falei bastante e ainda tem muita coisa no livro de Levítico para a gente ver e algumas vão se repetir. Não esquece de ver esse vídeo para o melhor aprendizado com o vídeo que eu vou deixar aqui no link da descrição, tá bom? Deus abençoe sua vida. Vamos juntos nessa semana, começando a semana aqui de primeira, não amanhã, de primeira, no primeiro dia, não falhando nenhum dia. E vamos juntos caminhar. Que Deus abençoe e te dê uma semana de vitória. Um grande beijo.